Eu conheci o Espaço Cultural Opereta através dos meus ex-alunos que fizeram curso comigo em São Paulo, e através deles fui convidada para dar uma oficina, para ministrar uma oficina de canto coral numa igreja em Calmon, Viana. Foi logo no início do ano 2000, entre 2000 e 2001 aproximadamente. Foi um encontro muito lindo, onde eu conheci pessoas fantásticas e eu tenho o privilégio de ter contato com essas pessoas até hoje. E ali se formou um elo lindo, com pessoas predispostas a cantar e encantar, e dessa oficina resultou o convite de ministrar aulas para o Coral Opereta. Foi aí que surgiu a ideia do Coral Opereta. O Coral Opereta teve início na sua sede na Rua 1º de Maio, em Calmon, Viana, onde permanecemos por bons anos, e ali nós demos início a esse belo trabalho. Hoje em dia a gente está resgatando isso através da internet, e está sendo um recomeço para a gente, né? Reconstruir essa história de uma forma totalmente inusitada, através do computador, do celular, utilizando esses novos recursos. Estamos todos aprendendo juntinhos. Viva a Opereta! Vida longa! Lembrar que em Calmon, Viana havia um grupo de jovens ligados à Igreja Católica, aqui na nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, muito vinculados ao compromisso social, à transformação social, que era alguma coisa que borbulhava muito na nossa juventude. A Igreja tinha um papel transformador, né? Tinha um papel político e transformador, né, na sociedade. E nós estávamos muito imbuídos disso naquele momento, muito apaixonados entre nós todos e muito crentes de que o mundo poderia ser melhor para todos. E desse nosso ímpeto nasceu uma ação chamada Ação Viva Criança, que atuava, né, com ações de inclusão social junto à juventude, junto às crianças do nosso bairro. Era algo sem muita elaboração, sem muito conceito, mas que tinha como premissa dialogar com a comunidade infanto-juvenil aqui do bairro e reduzir de alguma forma a ausência, desde bens materiais até de lazer, era um universo tão amplo que nós colocamos, né, pensando em qualquer ação possível, nos unir ali em prol dessa comunidade. Mas era alguma coisa muito insípida mesmo, muito infantil nós éramos jovens também, e estávamos ali nessa ousadia pensando em alguma coisa para a nossa sociedade. E um amigo em comum, acredito que tenha sido o Álvaro Moral, apresentou o grupo de Calmon a um grupo do centro, que se reunia mais na região central de Poá, e que era um grupo que tinha, né, sonhadores também, e que estavam muito envolvidos com a questão cultural. Era o Terra Nova. Eles tinham uma série de experiências na área de cultura, especificamente na área de literatura, na área de teatro, na área de artes plásticas, de música, e estavam ali também borbulhando com produção cultural, com os sonhos, né, de ter uma cidade mais efervescente. E a liga entre os dois grupos foi espontânea, natural e intensa. E até hoje desse nosso desejo de ficarmos mais tempo juntos. Começou um sonho, uma necessidade de vivermos mais tempo juntos e de construirmos mais coisas juntos.
nasceu o Atos, que era um sonho de uma comunidade. Nós queríamos passar mais tempo juntos e ter desafios maiores juntos, e assim nasceu uma comunidade chamada Atos. Ela fez poucas coisas, a comunidade de Atos, ou não fez nada quase, assim. Fizemos uma experiência de uma lanchonete para levantar recursos, mas ela fez algo brilhante, que foi traçar o que seria a Associação Cultural Opereta. Ela desenhou e formalizou e instituiu a Associação Cultural Opereta, que é uma instituição fundamental para que essa cidade pulse e fundamental para nós como seres humanos também depositarmos nossos sonhos, depositarmos nossa energia, depositarmos nossa esperança. Então isso é só alguns poucos relatos aí para ajudar a construir essa história. Um abraço a todos. Sempre buscou estar no meio do povo e fazer com que fosse garantido o direito de ser artista e de viver com dignidade. Fiz um projeto dentro de uma escola a qual eu trabalhei, chamado Cantos e Encantos, com a produção de um CD. Esse projeto veio para o social. Esse CD foi a porta que abriu a possibilidade do Núcleo de Música para a Associação Cultural Opereta, Núcleo Infanto-Juvenil. Começamos com um prêmio pela Prefeitura de Poá. Esse prêmio nos concedeu comprar os primeiros materiais para a realização do projeto. Foram as flautas, teclado, cadeiras, enfim, e tivemos 40 crianças. E para pagamento de 2 professores de violino e de flauta doce. E depois esse projeto foi crescendo e pudemos participar do chamado uma premiação para Pontinho de Cultura. Inclusive foi uma das mães que fez esse projeto, a Val Volk, na época, há quase 10 anos atrás ou mais. E ela nos ajudou, fizemos o projeto, fomos contemplados e recebemos o título de Pontinho de Cultura. Compramos os instrumentos necessários para uma camerata, ou seja, tinha flauta doce, até flauta transversal, clarineta, violoncelo, violino, violão, os instrumentos de percussão. Ganhamos também uma doação da Escola Berta, que nos concedeu a possibilidade dessa doação de vários instrumentos novos para a montagem de uma fanfarra. Então, caixas, surdos, e o Núcleo de Música também recebeu essas crianças para um projeto chamado O Quintal. E o Quintal era um musical onde nós resgatávamos a importância do brincar e realizamos apresentações no estado de São Paulo, na comunidade Monte Azul, em Mogi das Cruzes, aqui em Poá, em Suzano, no Teatro Armando de Ré, Paranapiacaba também com esse projeto. As crianças que participaram ficavam o dia inteiro no sábado, onde elas recebiam desde a parte teórica até a parte prática, e todo o envolvimento com as famílias, com as crianças. Foi um grande acontecimento que marcou a minha vida e com certeza das crianças e de todos os integrantes desse projeto, todos os que compuseram, né? O Felipe Lima, Felipe Santarelli, Diego, Kimair, o Gerson, do Leandro, do Alexandre Guilherme. Fica o nosso grande agradecimento a todos, aos pais que sempre esteve junto, promovendo e acreditando no projeto.
encenou, a gente sentou para escrever a história de São Francisco, e aí nesse espetáculo tinha algumas pessoas que estavam lá nesse grupo de teatro e o grupo de jovens que era da igreja, né? E a gente fez essa encenação porque nós todos, de forma geral, a gente se encantou com a história de São Francisco. E aí fizemos algumas edições, né? Toda vez que a gente ia encenar, a gente adaptava e melhorava um pouco mais. Chegamos a participar de festival e eu lembro que nós ficamos em segundo lugar num festival. E era muito engraçado, porque a técnica de teatro mesmo, das artes cênicas, a gente tinha muito pouco. O que a gente tinha era muito encantamento pela história de São Francisco, que tinha a ver muito com aquilo que a gente já pensava para a vida. E aí depois disso, ou durante disso, a gente pensou que a gente queria muito morar junto e montar uma comunidade. E então fomos pesquisar, fomos até o Taboa para pesquisar uma comunidade franciscana que tinha lá. Fomos ver outros lugares, pensávamos em comprar um terreno para morar junto. Eu lembro que eu fiz pesquisas no que plantar, terreno que tinha, que era a terra boa para poder se plantar. E é muito engraçado porque hoje isso é muito atual, né? Mas a gente pensava nisso lá naquela época, que a gente ia viver junto, a gente ia plantar, a gente não ia pensar nessa coisa do consumismo, porque a gente não precisava disso, mas a gente não denominava nada disso com essas terminologias. Mas era o que a gente queria naquela época. Então, fomos arrumar meios para levantar recurso e para montar a nossa comunidade. No decorrer do tempo, a gente percebeu que era muito difícil, né? A gente não tinha, a gente ainda não estava formado, a gente não tinha profissão direito, era um ou outro de nós que trabalhava, que tinha emprego, né? A gente fazia bicos e era muito jovem ainda. A gente chegou até a montar um boteco, e eu não me lembro bem o nome do boteco, mas a gente montou um boteco para poder arrecadar dinheiro. E o que a gente percebeu é que não ia dar para comprar esse terreno. Então, e eu lembro que talvez nós éramos em 7 nessa empreitada, assim. Éramos eu, o Marco, que tinha vindo do Terra Nova, né? Acho que só o Marco tinha vindo do Terra Nova. Então era eu, o Marco, o Geraldo, Marcélio, a Esmeralda. Eu vou lembrar, acho que o Cláudio e tinha mais alguém. Eu acho que nessa coisa de vamos fazer éramos em 7. E eu não sei, não lembro direito quem estava mais, acho que a Rita, irmã do Marcelo. E as outras pessoas, elas orbitavam assim meio em volta da nossa, né, dessa coisa de querer ir junto, porque as pessoas acho que achavam, né, não sei, eram os amigos achavam muito legal. E aí tinha uns amigos que circundavam, né? Que era esse pessoal que era da igreja, esse pessoal do Terra Nova, mas eu lembro que essa empurrada para que a coisa acontecesse, éramos em 7. E aí o G foi para Itália, o Cláudio foi para Itália, e aí quando eles voltaram, a gente pensou, olha, não vai dar para montar essa comunidade, vamos montar uma associação. E aí foi que montamos a associação, que o Cláudio diz até hoje que é a nossa comunidade, porque foi chegando mais gente, né? Então, formalmente ela se deu em 91, mas a ideia de ser comunidade, então, já faz tempo. Essa é a primeira ideia do Opereta, né? É que ela fosse uma comunidade, dentro de tudo aquilo que pressupõe, né, essa comum unidade. Hoje é bastante difícil, né, porque as coisas são outras, mas a primeira ideia é justamente essa, viver nessa unidade.
e muito calcado naquilo que São Francisco dizia. A opereta é um caminho de desenvolvimento, posso dizer, anímico e social. E nessa amplitude, ela nos leva ao cuidado com o outro, desenvolvendo e proporcionando as suas capacidades. Porque estar na arte não é só um ideal, é algo que alimenta a alma. E o artista sabe disso. Estar no meio do povo, envolvendo o povo naquilo que é direito dele, é um exercício da alma, mas deveria também ser da cidadania.